segundo o livro das Crónicas, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra que Tu já ministraste no meu coração. A palavra, Senhor, que eu apresento hoje aqui diante desta igreja, Pai. Que não fale eu, mas fale o Senhor através da minha boca, Pai. Peço-te, Deus, que nos tornes pequenos diante da Tua glória. Que este espaço seja cheio pelo Teu Santo Espírito e que Ele trabalhe conforme lhe apraz, Pai. Fala conosco, Pai. Transforma vidas, traz cura, renovo, transformação, Deus Pai. Fala diretamente ao nosso coração. Fala aquilo que tens reservado para cada um de nós e que cada um, Senhor, não saia daqui da mesma maneira como entrou. É o que eu te peço no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Podem se assentar. Irmãos, desde o início da Bíblia que nos é apresentado um Deus que não quer apenas ser visto. É um Deus que quer habitar no meio de nós. No Éden, na Bíblia nos fala que Deus aparecia a Adão e Eva no trocar do dia. Havia ali intimidade, havia ali uma proximidade com Deus. Só que o pecado afastou o homem de Deus. Mas ainda assim, Deus não desistiu de nós. Ele chamou Moisés e disse: Moisés, faz-me um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vós. E ele deu instruções a Moisés. Ele deu instruções sobre como construir. Ele deu indicações sobre como construir o tabernáculo, que materiais usar. Nos dias de hoje nós olhamos para o tabernáculo como um lugar simples, construído com panos, tendas. Mas tudo ali, irmãos, foi construído conforme a vontade de Deus. E quando finalmente o tabernáculo ficou pronto, o povo foi recompensado com a presença do Senhor. E ali apareceu uma nuvem que desceu e encheu aquele lugar. E nem Moisés conseguiu entrar naquele lugar. E se há algo que eu já falei várias vezes aqui nesta igreja, é um desejo que eu tenho para esta igreja. Porque eu não sou desse tempo. Mas há 20, 30, 40, 50 anos atrás, havia cultos em que o pregador chegava no púlpito, abria a Bíblia, orava, lia a palavra. E a igreja era cheia da glória de Deus. Bastava a leitura da palavra. Bastava abrir a boca para falar de Deus. Cego andava. Paralítico andava. Cego via. Mudo falava. E onde é que está essa manifestação nos dias de hoje, irmãos? Porquê é que nós não conseguimos mais tocar na presença de Deus como eles tocavam? Naquele tempo, só a presença de Deus mudava o ar, ficava carregado. As pessoas se prostravam, choravam, gritavam. Queriam mais de Deus. E nós hoje não nos queremos prostrar na presença de Deus. E o texto que nós lemos, irmãos, fala sobre isso. Fala sobre a repetição daquilo que aconteceu no tabernáculo, quando a glória de Deus desceu. E nem Moisés conseguia entrar naquele local. Só que o tabernáculo era um lugar simples. E o templo era um lugar magnífico, com os melhores materiais,
bonito à vista, chamava a atenção. E para contextualizar a construção do templo, irmãos, Deus chamou Davi para ser rei e deu-lhe a responsabilidade de governar sobre o povo de Israel. Israel ali era um local violento, era um local rodeado por inimigos. E para que Davi se tornasse rei, Deus foi preparando pequenas batalhas para ele combater, para ele se tornar um guerreiro valente. E nós já ouvimos muitas pregações em como Davi foi sendo construído por Deus até se tornar um grande rei. E ele ficou famoso por cada batalha que ele travou. E foi através de Davi que o reino de Israel se formou da forma que nós conhecemos hoje em dia. Só que para Davi não foi fácil, foi uma responsabilidade muito grande que lhe foi dada. E quando, irmãos, nós assumimos alguma responsabilidade, nós sabemos sempre que não vai ser fácil. Muito menos quando nós assumimos uma responsabilidade que vem diretamente da boca de Deus. Pela nossa experiência, nós sabemos que vai custar. Nós sabemos que vai ser difícil de suportar. E temos que ter cuidado, irmãos, com as coisas que nós pedimos a Deus. Porque um dia Deus vai nos entregar isso. E nós temos que ter a capacidade de assumir e fazer aquilo que nos comprometemos com Deus. A pergunta que eu faço é: será que nós conseguimos suportar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque não é só porque Deus nos entrega uma responsabilidade que é uma garantia que vai dar certo. Não, irmãos. Muitas vezes é através do trabalho que nós fazemos que alguém vai dar continuidade para cumprir o propósito de Deus. Um dos maiores feitos do rei Davi foi recuperar a presença de Deus. Porque a arca, que simbolizava a presença de Deus, andou perdida nas mãos do inimigo, andou para cá e andou para lá. E para Davi foi difícil voltar a resgatar de volta para Israel, para Jerusalém, a presença de Deus. A presença de Deus já estava fora há tanto tempo que eles já nem se lembravam como pegar na arca. O rei Davi teve que estudar aquilo que Moisés deixou sobre como transportar a arca. E Davi vestiu a sua melhor roupa e foi recuperar a arca de volta para Jerusalém. E quando finalmente eles trouxeram a arca, o rei Davi sentiu que algo não estava certo. Como pode eu, um rei, viver num palácio e Deus está numa tenda? Aí ele colocou no coração: não, Deus precisa de um templo maior, magnífico, maior que o meu palácio. Deus é o meu rei, Ele merece muito mais do que uma simples tenda. Então o rei Davi colocou no coração construir o maior templo para Deus. Ele queria muito construir aquele templo, mas Deus disse: não, não vais ser tu a fazer esse templo. Vai ser o teu filho Salomão. E acham que isso impediu o rei Davi? Não. Isso só motivou ainda mais o rei Davi. Ele reuniu todos os materiais necessários para a construção do templo. A prioridade dele a partir daí foi reunir tudo. Ele reuniu tanta madeira, tanta pedra, que eles nem se deram ao trabalho de pesar, nem contaram as quantidades de tudo o que conseguiram reunir. E o rei Davi preparou também pessoas, capacitou pessoas. Ele tornou especialistas para construir o melhor para Deus. E durante as muitas batalhas do rei Davi, ele conseguiu juntar 3.400 toneladas de ouro e 34.000 toneladas de prata. Consegue imaginar a quantidade que ele conseguiu reunir? Só que, irmãos, hoje em dia, nós também estamos sempre disponíveis para trabalhar para os outros, não é?
Davi sabia muito bem que aquela obra não era para ele, mas ainda assim, ele não desanimou, ele ajudou a reunir todo o material. E quando nós, irmãos, queremos ajudar outra pessoa, muitas vezes nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Porque quando é para outras pessoas, quando é para o outro lado, damos sempre um jeito de conseguir ajudar, não é? Só que, irmãos, muitas vezes quando é para nós próprios, quando é para a nossa igreja, nós arranjamos sempre uma desculpa de não conseguir ajudar. Só encontramos desculpas para não fazer nada. O rei Davi não tinha a certeza se os materiais que ele reuniu eram suficientes. Mas de uma coisa ele tinha a certeza. O meu Deus vai prover tudo o que faltar. O meu Deus vai trabalhar na vida do meu filho. Tudo o que faltar, ele vai prover. Aleluia. E os anos passam. Davi morre. E Salomão passa a ser o rei de Israel. E agora, enquanto rei, ele começou a construir o templo. E o templo demorou 7 anos a ser construído. Era uma obra magnífica, grande, imponente. Jamais tinha sido vista uma obra como aquela. Mas foi construída à semelhança do tabernáculo. Tinha um lugar para a oferta, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo, o chamado Santo dos Santos, que era um lugar para a presença de Deus. Aquele lugar, ele revestiu tudo. Chão, paredes, móveis, tudo era revestido a ouro. Conseguem imaginar o tamanho da grandeza daquele lugar? Só que, irmãos, por maior que fosse a grandeza do templo, maior foi a glória de Deus que desceu naquele lugar. Aleluia! Aleluia! Glória! O dia que nós lemos é o dia da inauguração do templo. O povo preparou os sacrifícios, mais de 22.000 vacas, mais de 120.000 carneiros, para sacrifício ao nosso Deus. Todos ali estavam bem vestidos. Ele mandou chamar os melhores músicos, os melhores cantores. Tudo estava preparado para iniciar o melhor culto. E então Salomão orou para dar início àquele culto. Salomão não sabia, mas a oração que ele fez foi profética. Ele falou que Deus iria perdoar pecados. Ele falou que Deus nos ia ouvir diretamente do céu. E ele falou que Deus ia morar no meio de nós. Aleluia. Foi uma oração linda. E quem tiver interesse, leiam no capítulo 6 a oração de Salomão. Quando ele terminou de orar, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. O fogo caiu do céu. Os sacrifícios foram queimados. E a glória de Deus desceu e encheu o templo do Senhor. Aleluia. A presença de Deus era tão intensa, mas tão intensa naquele lugar, que nem os sacerdotes conseguiram entrar dentro do templo. Os sacerdotes que estavam preparados, estavam consagrados para entrar no templo, nem eles conseguiram permanecer de pé diante da glória de Deus. Eu imagino como foi com Daniel diante da presença de Deus, que ele desmaiou. Numa teofania, Deus apareceu a Daniel e Daniel perdeu as forças, ficou inconsciente. Tal era o tamanho da glória de Deus. E o texto nos diz que todos ali, os sacerdotes, todo o povo, caíram prostrados no chão. E naquela posição louvaram e adoraram o Senhor. E todos diziam, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Eles continuavam, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Era o povo inteiro a adorar, a louvar a Deus. Aquela glória, irmãos, era uma sombra daquilo que ainda estava por vir. Porque chegou um dia, em João 1,14, em que ele diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus, irmãos, é o Verbo que se fez carne encarnada. Jesus é Deus encarnado. Jesus é a presença de Deus no meio dos homens. Entendam que Jesus é o tabernáculo no meio de nós.
Jesus é o verdadeiro templo onde a glória de Deus se manifesta. Mas mais que isso, irmão, Jesus veio para morar no meio de nós. Ele não ficou preso num lugar santo dentro de um templo. Ele andou no meio da rua como nós. Ruas empoeiradas. Ele falou às pessoas rejeitadas da sociedade. Ele tocou nas pessoas que não podiam ser tocadas. Ele chorou com as pessoas que choram. Ele comeu junto com pecadores. Ele abraçou crianças e ele curou os enfermos. Tudo aquilo que o tabernáculo e o templo apontava cumpriu-se em Jesus. Mas não ficou por aí, irmãos. Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que antes estava escondido no Santo dos Santos, agora ficou disponível para todo aquele que nele crê. Aleluia! Aleluia! E em Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo desceu, não sobre o templo, não sobre a tenda do tabernáculo, mas sobre pessoas. E ali naquele lugar foram repartidas línguas como que de fogo, e encheu cada crente ali naquele local. E a promessa de Joel se cumpriu, que Deus tinha prometido sobre os meus servos e as minhas servas: eu derramarei o meu Espírito. Aleluia! Só que hoje, irmãos, o templo deixou de ser de pedra. O templo deixou de ser de pano. O templo agora somos nós, irmãos. O templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, somos nós. É como Paulo diz aos Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Que ele agora habita em vós? Que ele vem de Deus? E que vós agora não sois de vós mesmos? Nós agora não precisamos, irmãos, de ir até Jerusalém para sentir a presença de Deus. O nosso altar vive dentro de nós. O templo está dentro de nós. Deus não deseja apenas estar connosco num dia de culto. Ele quer estar connosco todos os dias. Ele quer habitar no meio do povo. E Ele já habita no meio de nós. Aleluia! E nós sabemos tudo isso. E ainda assim, eu pergunto à igreja: que tipo de templo nós temos sido? Será que nós somos um templo vazio? Será que é só fachada, que aqui parecemos crentes, saímos da porta e tudo fica normal? Lá fora somos meros ímpios? Ou será que somos um templo cheio da glória de Deus? Aleluia! Nós não podemos duvidar se Deus nos quer encher, porque Deus nos quer encher. Deus quer habitar dentro de nós. Ele quer nos cheios do Espírito Santo. Agora, será que nós estamos preparados para ser cheios? A realidade, irmãos, é que nós, enquanto humanidade, nós estamos-nos a afastar de Deus. Nós deixamos de orar. Deixamos de acreditar num Deus forte, num Deus poderoso, capaz de fazer todas as coisas. Então, nós começamos a trocar a oração pelas nossas comodidades. Preferimos ficar sentados a ver TV, sentados a brincar com o telemóvel, a perder tempo. Quando Deus nos pede para ficarmos diante dele de joelhos prostrados. O que Deus nos pede é para nós buscarmos ser cheios pelo Espírito Santo, ser cheios da glória de Deus. Nós precisamos mudar, irmãos. Se queremos que Deus volte a operar maravilhas no nosso meio, nós precisamos voltar a colocar Deus na posição de Deus, no lugar que lhe pertence. Porque Deus não é um hobby na nossa vida. A igreja não é um hobby que nós encaixamos no nosso calendário. A igreja é vida, irmãos. Aleluia! Temos que colocar Deus como nosso Rei e Senhor de toda a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, ser cheios de Deus, de entregar a nossa vida a Deus como sacrifício para Deus. No Antigo Testamento, irmãos, só havia sacrifício se caísse fogo do céu.
Quando não havia sacrifício, não havia fogo. Sem fogo, a glória de Deus não invade o templo. Só que hoje em dia o sacrifício não é mais bois, não é carneiros. É o nosso corpo, é a nossa vida. O nosso sacrifício é o nosso louvor, é a nossa adoração. É o nosso serviço a Deus. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável. Deus não está a pedir um simples animal morto como sacrifício. Deus não está a pedir ouro, prata, não está a pedir bens materiais. Não está a pedir que nós compremos um lugar no céu. Deus está a pedir a nossa vida, dedicada a Ele. E Deus pede cada uma das nossas vidas. Ele pede a nossa boca para o adorar. Ele pede o nosso joelho para podermos orar. Ele pede as nossas mãos para poder servi-lo. Esse é o nosso sacrifício, santo e agradável a Deus. Nosso sacrifício é renunciar à nossa vida pecaminosa. É de servir a Deus. Mas aí alguém pergunta: então, mas nós não temos livre-arbítrio? Não podemos fazer o que nós queremos? Podemos, irmãos. Podemos fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Nós não podemos, irmãos, continuar a fazer aquilo que nos agrada a nós. Se nós queremos, se nós somos um sacrifício vivo e agradável para Deus, nós temos que fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Entendem que o Espírito Santo é santo? Como é que pode o Espírito Santo conviver com o pecado? Quando nós nos entregamos para Deus, nós estamos a dizer ao Espírito Santo: podes vir, enche-nos, faz o teu trabalho em nós. Liberta-nos deste pecado, purifica-nos de toda a impureza, torna-nos semelhantes ao teu Filho Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Só que é um trabalho que não é do dia para a noite. É um trabalho que vai demorar. E nenhum de nós vai chegar à perfeição. Porque perfeito só Jesus, irmãos. O corpo que antes era usado para o pecado, agora é um templo para o Espírito Santo poder habitar. E quando nós fazemos o que agrada a Deus, que é orar, que é adorar, que é servir a Deus, quando nós entregamos o nosso sacrifício santo e agradável, vai vir uma resposta do céu, irmãos. Nesse momento, a nuvem desce. Nesse momento, o fogo cai. E todos serão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Da mesma forma, irmãos, que quando cai fogo do céu, se não houver madeira para incendiar, não vai pegar fogo. A nossa entrega para Deus é o combustível que alimenta o Espírito Santo. Entendem isso? E nós lemos que quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu. É o que nós lemos na palavra. Quando a nossa oração é sincera, como foi a de Salomão, vai vir sim uma resposta diretamente do céu. E o tema da campanha que iniciámos é enchei-vos do Espírito. O tema da campanha não é uma sugestão, não é uma opinião, não é uma opção, irmãos. É enchei-vos do Espírito. É uma ordem diretamente do céu. Deus quer-nos cheios do Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ser da mesma maneira. Nós não conseguimos permanecer iguais. Nós lemos que os sacerdotes não conseguiram permanecer de pé. Eles estavam escolhidos, consagrados, preparados para entrar na presença de Deus. E diante da glória de Deus não conseguiram ficar. Porque Deus não nos quer de qualquer jeito. Eles queriam entrar lá dentro, mas não puderam estar na presença de Deus. E eu adoro a parte que aparece no versículo 2. Que diz que eles não podiam entrar na casa do Senhor.
esta parte está propositalmente na Bíblia para nos mostrar que não é de qualquer jeito que vamos chegar à presença de Deus. Porque, irmãos, a presença de Deus testifica dentro de nós, fala connosco, revela quem nós somos de verdade, vai confrontar o pecado que existe dentro de nós. A presença de Deus leva-nos ao quebrantamento, a nos render a Deus. A presença de Deus quebra o nosso orgulho. A presença de Deus quebra a nossa vaidade. Por exemplo, Pedro, irmãos, no milagre da pesca maravilhosa, quando ele viu Jesus fazer um milagre, perante a santidade de Jesus, ele sentiu-se confrontado. E o que ele disse? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A presença de Deus confrontou o interior dele. Eu sou pecador, não mereço estar perto de ti. Isaías também, quando foi arrebatado ao céu, quando visitou o templo do Senhor, diante da majestade de Deus, no manto da glória de Deus que cobria toda a terra, Isaías disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. Já estou a finalizar, irmãos. Eu pergunto à igreja: será que nós estamos a deixar que a presença de Deus nos confronte? Ou será que estamos a tentar fugir da presença de Deus? Porque não adianta, irmãos, estarmos a tentar buscar a presença de Deus no telemóvel, em vídeos que nos fazem rir, em vez de nos fazer chorar. Nós perdemos muito tempo, irmãos, a não ler a palavra, em não orar. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, a presença de Deus tem que nos confrontar. Não é para ser motivo de chacota, de risada ou de discórdia, como vemos nos vídeos na internet. É no templo que nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Nós, irmãos, enquanto o templo, nós temos que orar, nós temos que buscar. Só assim a glória de Deus nos vai inundar. Assim como aquele templo foi cheio do fogo, da glória de Deus, nós também podemos ser cheios da presença de Deus. E quem é cheio vai ser visível na nossa vida. Moisés, quando esteve diante da presença de Deus, foi visível que ele esteve diante de Deus. Estevão, quando viu a glória de Deus, também foi visível na cara dele. Quem é cheio do Espírito Santo vai mostrar ao mundo que é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio vai começar a falar de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo vai testemunhar as grandes coisas que Deus fez na sua vida. Quem é cheio recebe poder do Espírito Santo para vencer o pecado. E quem é cheio vai querer ser santo, porque o Espírito é santo. E quando nós somos cheios, irmãos, não é só nós que entendemos isso. Todas as pessoas à nossa volta vão entender isso. Em Atos 2, quando os discípulos foram cheios, a vizinhança toda soube que estava a acontecer alguma coisa. A cidade inteira viu que algo de extraordinário estava a acontecer naquele lugar. Hoje é igual, irmãos. A nossa família vê que somos diferentes. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles conseguem ver na nossa vida que nós mudamos, que nós somos diferentes. A ordem de Deus foi: enchei-vos. É para nos enchermos até transbordar. É para transbordar o Espírito Santo no louvor. É para transbordar o Espírito Santo na nossa oração. Toda a nossa vida tem que transbordar o Espírito Santo. E da mesma forma que o fogo caiu em Jerusalém, o Espírito Santo quer hoje descer sobre nós. Aleluia. Hoje Deus não quer apenas visitar este culto. Deus quer encher toda a nossa vida. Deus quer encher a nossa casa. Deus quer encher o nosso coração até transbordar.
Então, se queremos ser cheios, temos que nos oferecer a Deus. Temos que entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Abrir a nossa boca com louvor, com oração, com adoração. De dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. E preparem-se, irmãos. Porque o mesmo Deus que encheu aquele templo de glória, Ele vai encher este lugar de glória. Aleluia. Ele vai encher a nossa vida. E assim eu creio no santo nome de Jesus. Hoje Deus, irmãos, Ele vai encher a nossa vida até transbordar. Deus vai levantar homens e mulheres, vai capacitá-los a transbordar o Espírito Santo. Tão cheios que esta igreja, irmãos, vai pegar fogo como uma fornalha para aquecer as almas tristes e oprimidas de Montabrão. E talvez, irmãos, Portugal vai ser impactado com este movimento. O Espírito Santo vai encher este lugar, vai ser visível em toda a vizinhança, irmãos. E quem crê nisso, levanta a sua voz, glorifica a Deus, porque o fogo do Espírito Santo está neste lugar. Aleluia! Aleluia! Quem quer ser cheio do Espírito Santo, não espere pelo dia de amanhã. Não espere, irmãos. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus como um sacrifício santo e agradável. Irmãos, e quem quer ser cheio hoje, saia do seu lugar. Venha até aqui na frente. Entregue-se agora. Porque o fogo do Espírito Santo vai cair. Aleluia. Basta nós crermos, irmãos. E eu quero perguntar se existe alguém no nosso meio que se sentiu incomodado para entregar a vida a Jesus. Se existe alguém no nosso meio incomodado, que se sente afastado de Jesus, venha aqui na frente, irmãos. Se existe alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, venha aqui na frente, irmãos. Se alguém quer mudar de vida, venha aqui na frente. Se alguém está a precisar de cura, de libertação, de mudança de vida, venha aqui na frente. Vamos todos orar em uníssono, como foi em Atos 2, para descer fogo do Espírito Santo sobre nós. E unidos, unanimemente, vamos pedir que Deus encha este lugar. Aleluia. Vamos orar, irmãos.